Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Torá, uma ótima semana para você. E vamos começar então a semana estudando a Torá. Nós estamos então no capítulo 3 de Hilchot, The Earth, Halachá de número 1. Essa é mais uma halachá que é um tanto extensa e, portanto, será dividida em duas partes. Hoje vamos falar da primeira parte. O texto diz assim: alguém pode dizer, uma vez que inveja, desejo, busca pela honra e coisas semelhantes são um caminho errado que tira uma pessoa do mundo, devo me separar delas a um grau enorme e me afastar delas até o extremo oposto. Por exemplo, não comer carne, nem beber vinho, nem viver em uma casa agradável, nem usar roupas elegantes, mas sim pano de saco e lã grossa e semelhantes, como fazem os sacerdotes pagãos. Isso também é um caminho ruim e é proibido andar sobre ele. Quem quer que segue esse caminho é chamado de pecador, conforme é inferido acerca do Nazireu. Ele fará a expiação do pecado que cometeu acerca da alma. Isso em Bamidbar, números 6, 11. Nossos sábios declararam: se um nazireu que se absteve somente do vinho requer expiação, quanto mais quem se abstém de tudo. Meu comentário sobre essa primeira parte. Na mensagem anterior nós vimos que Rambam Maimônides fala acerca de inveja, desejo, busca pela honra, etc. E fala como essas coisas podem nos afastar do eterno, podem comprometer a nossa vida espiritual. Aqui ele aborda, então, o outro extremo. Uma pessoa que olha e fala, então todas essas coisas materiais são ruins, eu devo me abster de absolutamente tudo. Isso é muito comum, especialmente em algumas religiões mais fundamentalistas. Porém, é importante entender que para a Torá, para a Bíblia hebraica, isso é pecado. E isso é um pecado grave, segundo os nossos sábios. Por quê? Essa prática de se abster completamente de tudo, por exemplo, dizer que uma mulher não pode cortar o cabelo, não pode se depilar, não pode usar maquiagem, que uma pessoa tem que ter uma vida extremamente humilde, não pode buscar, por exemplo, uma formação, não pode ter bens, não pode beber, não pode comer certas coisas para além daquilo que a Torá fala. Tudo isso são coisas extremamente nocivas espiritualmente por alguns motivos. Primeiro, porque elas violam um princípio básico da Torá de que nós não devemos seguir o caminho das nações. E essa prática, ela vem do asceticismo. E o asceticismo religioso que nós conhecemos tem a sua raiz lá no neoplatonismo, no gnosticismo, onde se via a matéria como uma prisão da alma. Então a alma é sublime, deve ser elevada, e tudo aquilo que é material é ruim, tudo aquilo que diz respeito à carne, entre aspas, é ruim. Ora, isso é uma ofensa à criação do Eterno, isso é um insulto ao Eterno do ponto de vista da Torá. O Eterno criou coisas boas para que nós possamos desfrutar delas. As festas bíblicas, por exemplo, que aconteciam no Templo de Jerusalém, elas eram regadas a comida, bebida, as pessoas se arrumavam, as pessoas davam joias para suas esposas. Não havia essa cultura de uma aparência de santidade através do asceticismo. Esse tipo de coisa não leva a nada, não agrega à espiritualidade e, além disso, é considerado um pecado grave. Como o Rambam Maimônides fala, essa é uma prática que vem dos sacerdotes pagãos, que acreditavam que quanto menos alimentassem a sua carne, mais o seu espírito fluía. Não existe essa dualidade entre carne e espírito no pensamento semita. É tudo uma coisa só. Quando você aflige a sua nefesh, a sua alma, a sua vitalidade desnecessariamente, você está cometendo uma transgressão. Muita gente não sabe, não se dá conta e acha que o voto de Nazireu era algo positivo. Não era. Segundo os nossos sábios, o voto de Nazir ou de Nazireu é uma concessão que a Torá permite, em certas ocasiões,
Porém, aquele que contrai esse voto de Nazir, esse voto de Nazireu, também comete pecado. Por quê? Porque está se abstendo através de um voto, de um juramento, de coisas que não deveria de se abster, inclusive chegando ao ponto de deixar de cumprir algumas mitzvot, alguns mandamentos. Por causa disso, sempre que o Nazir, o Nazireu, encerrava o seu voto, ele era obrigado a trazer uma oferta de pecado por causa da sua abstinência. Portanto, o caminho de se abster de tais coisas por razões religiosas é o caminho dos ignorantes e dos pecadores, e devemos evitar tal coisa porque ela só faz destruir a nossa espiritualidade, tornar a nossa vida extremamente pesada, extremamente sombria, acaba com a nossa alegria, nos torna pessoas amargas e com dificuldade de ter um bom relacionamento com o Eterno. O Eterno criou tais coisas, inclusive a bebida alcoólica, para que desfrutemos delas. Claro, com moderação. Quero só fazer um parênteses e colocar que quando a gente se refere ao pecado de se abster de tais coisas, está falando do pecado de se abster de tais coisas por causa de uma suposta busca de espiritualidade. Há casos em que as pessoas se abstêm simplesmente porque aquilo não é do agrado delas. Por exemplo, há pessoas que por uma opção de saúde ou por gosto pessoal são vegetarianas. Não há nenhum problema, porque elas não sofrem com essa decisão. Ou se sofrem, se foi uma ordem médica, é por uma boa causa, que é não ter problemas de saúde. Há casos em que as pessoas simplesmente não gostam de certas práticas. Há quem não goste, por exemplo, de usar roupas muito arrumadas ou muito elegantes. Não há nenhum problema da pessoa se vestir confortavelmente, desde que com modéstia, claro, de acordo com aquele que é o seu desejo. Novamente, se ela faz isso, ela não está sofrendo na sua nefesh, no seu desejo, na sua vitalidade. Semelhantemente, há pessoas, como eu, por exemplo, que não se agradam muito de bebida alcoólica, não gostam, não veem muita graça no álcool. Tais pessoas acabam se abstendo quase que totalmente. Não há nenhum problema nisso. Eu não sofro por não tomar cerveja porque eu detesto cerveja. Nós estamos falando de abstinência que é custosa, que faz a pessoa sofrer e que a pessoa faz achando que está agradando ao Eterno. Isso é paganismo, isso é asceticismo de origem no pensamento grego, isso não é pensamento semita, isso não está de acordo com o que a Torá nos revelou, isso não está de acordo com os princípios e os valores do Eterno. O Eterno nos deu essas coisas para que desfrutemos delas. Isso faz parte também da nossa autoestima. Cuidar de si, cuidar desse corpo que o Eterno te deu, vestir-se bem, perfumar-se, adornar-se, comer coisas agradáveis, desejosas, não há nenhum problema nisso, isso jamais irá interferir na sua espiritualidade, a não ser que você passe do ponto daquilo se tornar uma coisa excessiva. Aí, sim, mas tudo na vida, se você fizer em excesso, pode ser um problema, até mesmo comer salada. O caminho do meio, que não é o caminho da abstinência extrema, que não é o caminho das pessoas fazerem o que bem entenderem e acharem que passar privação é espiritualidade, esse é o caminho que devemos buscar. Também não é o caminho de cometer excessos com relação a tais coisas, mas sim usar daquilo que o Eterno nos deu com sabedoria. Mas é importante gostar de si e cuidar bem de si, dos seus desejos, cuidar bem da sua aparência, do seu corpo, cuidar bem do seu apetite, pois tais coisas foi o Eterno que criou. Não são fruto do nosso Yetzer Hará, da nossa inclinação destrutiva. Portanto, não faz sentido se abster de algo que o Eterno criou para o bem. Muito pelo contrário. Falo aqui agora também como profissional de saúde mental que fazer tais coisas é um caminho para se sentir oprimido, deprimido e para se tornar uma pessoa amarga, agressiva e até mesmo ruim para com o próximo. Não busque tais coisas e sim paute a sua espiritualidade na verdade
da Torá e não em achismos humanos. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.